Seja muito bem-vindo, galera! Se você é fã de animes e curtas recomendações insanas, já se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha de cabeça no universo das animações mais piradas. Hoje, o tema é justamente animes insanos, e eu estou aqui para te levar numa viagem de cair o queixo, cheia de histórias que desafiam a lógica, cenas de luta eletrizantes, personagens e que deixam a gente questionada: que tipo de loucura é essa? Vamos falar sobre esses animes que misturam reviravoltas, poderes exagerados, mundos distorcidos e uma boa dose de adrenalina. Sabe aquele tipo de história que, do nada, vira tudo de cabeça para baixo? Pois é, hoje é dia de recomendar esses enredos insanos que vão te deixar na ponta da cadeira, com vontade de maratonar sem parar. Se prepare, porque vem coisa boa, ou melhor, coisa insana, por aí. Então, se você curte uma boa batalha épica, onde o protagonista começa em um nível insano e termina quase de outro mundo, Seinen é o anime que você precisa ver. Ichigo Kurosaki e seus amigos estão de volta em uma história onde o conflito é simplesmente o mais colossal de toda a série. Os Quincy's, que já eram dados como extintos, ressurgem e trazem um vilão de nível absoluto, Ivasha, o pai dos Quincy's. Esse cara não é só poderoso, mas também é um estrategista de outro nível, o tipo de vilão que você sabe que vai dar trabalho. E o que falar das batalhas? Em Seinen, os poderes de cada personagem parecem estar em outro patamar. O Ichigo, que já foi um dos protagonistas mais apelões, aparece com novos níveis de força e técnicas, e os Shinigamis da Soul Society também evoluem de formas impressionantes. Cada banco que você descobriu que conheceu ganha novas camadas, e o visual das batalhas é simplesmente sensacional. Os combates são intensos e trazem aquela adrenalina que todo fã de Bleach adora. Outro ponto que torna essa saga insana é a construção de um clima de tensão constante. A gente sabe que a Soul Society está em risco real de destruição, e cada episódio parece que estamos vendo um pouco mais desse destino apocalíptico chegando. É uma guerra sem misericórdia, onde cada personagem dá o máximo, e alguns, claro, não vão voltar. Sim, prepare o coração porque a série não alivia na hora de mexer com a gente. E se você estava com saudades de ver o Ichigo em ação, prepare-se para um retorno ainda mais épico. Ele não é apenas mais forte, mas também passa por um aprofundamento pessoal. Vemos um lado mais maduro e complexo do personagem, o que só deixa as batalhas e os desafios ainda mais emocionantes. E partindo para nossa segunda recomendação do dia. Aqui, temos um mundo onde masmorras são basicamente pontos turísticos, e ser aventureiro é tipo uma profissão, só que muito mais arriscado do que qualquer currículo do LinkedIn aguenta. E aí conhecemos o nosso protagonista, Bel Cranel, um jovem com cabelos brancos e um sonho, se tornar o maior herói de todos, quem sabe, encontrar seu par romântico no meio do caminho. Bem básico, né? Só que, no mundo de Damacy, até a simplicidade tem sua pitada de adrenalina. Bel não é apenas um aventureiro. Ele é o único membro da família Estia, liderado por deusa mais fofa e, sem sombra de dúvida, a mais carente de todos, a Estia. E a relação dos dois é uma das melhores partes do anime. A Estia tem um carinho, ou seria uma leve obsessão, por Bel, enquanto ele tenta equilibrar as missões perigosas, o treino intenso e, claro, a vontade de impressionar sua paixão platônica, a famosa Is Wallenstein. A Is, aliás, é uma guerreira de elite que só de olhar já faz o Bel ficar vermelho e suar frio. Falando nas masmorras, que são o palco de toda a ação, elas são cheias de monstros, perigos, claro, muito saque, porque nada é mais motivador do que a possibilidade de achar aquele item lendário, né? Só que, para o Bel, as masmorras são mais do que só uma fonte de ouro, elas são onde ele pode testar seus limites e provar que um garoto comum também pode ser um herói. E a gente acompanha o crescimento dele, que vai de um novato assustado para alguém que começa a dominar suas habilidades e a revelar um poder bem maior do que ele mesmo imagina. Mas Damacy é muito mais que um anime de ação. Tem todo um charme de fantasia, misturado com momentos de comédia e até aquele toque de romance e drama, pra gente se importar de verdade com cada personagem. A trama também traz vários outros deuses e deuses que lideraram suas próprias famílias de aventureiros, criando uma dinâmica bem divertida e uma rivalidade constante entre eles. E partindo para nossa terceira recomendação do dia. Vamos começar com o básico. Subaru é um cara normal, daqueles que você vê no mercado comprando miojo à meia-noite. Mas, sem aviso, ele é transportado para esse mundo novo, onde descobre algo bem peculiar. Toda vez que ele morre, ele volta no tempo para um ponto de salvamento, como num jogo. É isso mesmo!
Mas, enquanto o videogame é divertido, aqui não é modo hardcore, porque ele sente cada morte e cada dor como se fosse a última. E ele morre muito, mas muito mesmo. E aí entra a grande sacada de Re. Cada recomeço traz novas escolhas, novos traumas e desafios cada vez mais difíceis. Subaru passa por algumas das situações mais tensas e emocionais que já vimos em um anime. Ele quer salvar seus amigos e a garota que ama, mas acaba descobrindo que, às vezes, nem mesmo volta no tempo garante que tudo vai dar certo. Agora, falando nela, Emilia é uma garota que dá forças para o Subaru continuar, mesmo que ele não entenda bem o porquê. Ela é meio elfa, tem aquele carisma inocente e bondoso, e é alvo de muito preconceito por causa de sua aparência parecida com a da bruxa Satella, uma das figuras mais poderosas e perigosas desse mundo. E é justamente essa diferença entre os dois, Subaru, um cara comum e impulsivo, e Emilia, uma personagem cheia de responsabilidades e mistérios, que gera uma química interessante. Ele está sempre disposto a dar tudo por ela, mesmo que muitas vezes as coisas não saiam como planejadas. E partindo para a nossa quarta recomendação do dia. Então, imagine só, depois de tantas transformações épicas, torneios de poder e viagens pelo tempo, a gente achou que já tinha visto tudo, né? Mas aí vem o Akira Toriyama e decide que é hora de fazer algo diferente. Dragon Ball Daima chega para dar uma rejuvenescida na série, e nos personagens, literalmente. E essa colocação é uma das mais inesperadas dos últimos tempos. A história começa com Goku, Vegeta e os outros guerreiros sendo misteriosamente transformados em suas versões infantis. Pois é, todos aqueles personagens poderosos que agora voltaram a ser crianças. Mas não se engane, e isso não quer dizer que eles perderam a força, e as lutas continuam tão insanas quanto antes, só que agora misturadas com uma dose de nostalgia e humor. E, como é tradição em Dragon Ball, não poderia perder um vilão. Mas, claro, não é nenhum vilão, esse novo antagonista promete dar trabalho e, ao que parece, tem relação com a transformação de Goku e companhia em crianças. Só que a gente sabe bem que, quando o assunto é Dragon Ball, o perigo vai aumentando a cada episódio, e nossos heróis têm que se adaptar a essa nova forma para enfrentar ameaças de outro nível. Outra coisa que chama atenção em Daima é o estilo visual. Toriyama e sua equipe trouxeram uma animação que mistura o clássico e o moderno, com aquela sensação de tecnologia de estar assistindo um Dragon Ball das antigas, mas com toques de atual. É como se eles estivessem homenageando o estilo original, mas com um tempero novo, deixando o visual ainda mais incrível. E falando em homenagem, Dragon Ball Daima parece ser um grande presente para os fãs que acompanham a franquia desde os tempos de Dragon Ball Z, e aquela essência divertida e um pouco mais leve da saga clássica está de volta, com uma nostalgia batendo forte. Ver Goku e os outros personagens revivendo situações engraçadas, se adaptando ao modo infantil, é um show à parte. Claro que, como sempre, o foco em batalhas épicas não ficou de fora, e tudo isso resulta numa mistura que parece acertar em cheio. E partindo para nossa quinta recomendação do dia. O enredo começa com uma proposta meio diferentona para um anime de futebol. Depois que o Japão foi eliminado na Copa do Mundo, a Federação Japonesa decide que tá na hora de mudar o jogo, literalmente. E aí eles criaram um projeto nada convencional, Blue Lock, uma espécie de centro de treinamento para encontrar o agressor mais egoísta e imbatível do país. Mas esqueça o clichê de jogar em equipe, aqui o lema é vença sozinho ou vá embora. A ideia é descobrir o atacante que só pensa em marcar gols, que coloca o próprio sucesso acima de qualquer coisa, como se fosse um verdadeiro predador do campo. É nesse clima de vale tudo que conhecemos nosso protagonista, Yoichi Izagi. Ele é um jogador habilidoso, mas que sempre acaba segurando a vontade de brilhar em nome do tempo. Só que, dentro do Blue Lock, ele percebe que jogar coletivamente não vai levá-lo muito longe. É cada um por si. E a partir daí, ele vai mudando sua visão, descobrindo o que realmente significa ser o número 1 e colocando tudo o que tem no jogo. Literalmente. E sabe aquele clima de rivalidade insana? Pois é, Blue Lock tem isso de sobra. Cada jogador ali é uma ameaça, e ninguém está disposto a dar moleza. Tem todo tipo de personalidade, o estrategista frio, o velocista implacável, o caçador que dribla como se fosse uma dança, e todos querem uma coisa só, ser o egoísta número 1. As cenas das partidas são cheias de tensão, estratégia e pura agressividade. É uma competição que testa não só o talento, mas também a determinação e a resistência psicológica dos jogadores. Agora, além das cenas de ação intensa, uma das coisas mais legais em Blue Lock é o crescimento de Izagi.
A cada partida, ele enfrenta um adversário mais difícil e acaba aprendendo a usar suas habilidades de um jeito mais calculado. Ele começa a deixar de ser aquele cara que fica hesitante para dar lugar a um jogador mais focado, que sabe que, para vencer, precisa ter a confiança de um verdadeiro goleador. É como se ele fosse descobrindo um monstro dentro dele, e cada passo nesse caminho é simplesmente viciante de assistir. E partindo para nossa sexta recomendação do dia. Pra quem já conhece e ama o tempo clássico de Fairy Tail, o anime começa exatamente de onde a série original parou, então não tem essa de descansar em paz pra Natsu, Lucy, Grey, Erza, Wendy, claro, Happy. O novo arco traz aquele combo de ação e amizade que a gente ama, mas com uma pitada a mais de perigo e mistério, afinal, a 100 Years Quest não ganhou esse nome à toa, né? Essa missão foi considerada impossível por um século, e, claro, só o nosso querido Natsu pensaria que isso é um bom motivo para enfrentar o desafio. Então, a missão consiste em selar 5 dragões divinos que estão causando o maior caos e ameaçando destruir tudo o que existe. Cada dragão tem poderes absurdos e é praticamente uma força da natureza, com habilidades que desafiam qualquer lógica. E o mais legal é que cada um deles represente um elemento, então o tempo vai enfrentar desde dragões de fogo até dragões da água, da madeira e por aí vai. É quase como se fossem deuses em forma de dragão, e isso só torna tudo ainda mais insano. É claro que, com uma missão dessas, o grupo enfrentará novos inimigos e alianças inesperadas. E já vou avisando, a dinâmica entre o tempo é mais nítida do que nunca. Natsu continua sendo a cabeça quente que adora resolver tudo na base da porrada, enquanto Lucy tenta, com muito esforço, trazer um pouco de bom senso para a turma. Erza continua sendo a nossa rainha durona, liderando a equipe com aquele jeitão durão de sempre. Grey e Juvia? Bom, eles seguem no drama eterno que a gente já conhece. E Wendy tá cada vez mais poderosa, mostrando que não é mais a mesma garotinha que entrou na guilda no começo. E falando em personagens, um dos destaques de 100 Years Quest é a pessoa de Touka, uma nova maga misteriosa que chega para mexer com o coração do nosso protagonista. Ela tem um lado sombrio que ninguém sabe ao certo o que significa, e o melhor, ela é obcecada pelo Natsu. Só que não de um jeito fofo, mas sim de um jeito assustadoramente obsessivo. Touka traz um ar de mistério e um quê de perigo, além de criar uma tensão a mais entre a Lucy e o Natsu. A química e as confusões só aumentam, e a gente, como bom fã de chip, adora esse drama todo. E partindo para nossa última recomendação do dia. Então, vamos à história. Kinmiva Meidou-sama gira em torno de um protagonista que começa a trabalhar em uma mansão, mas de um jeito meio inusitado. Ele não é exatamente o que você espera de um mordomo padrão para atender uma mansão elegante. Aqui, nosso protagonista vê rodeado de empregadas super dedicadas e super peculiares. Ele é o mordomo sugerido que, entre confusões e desafios, precisa se adaptar a uma rotina completamente fora do comum. O charme do anime é uma mistura entre o protagonista desajeitado, mas bem intencionado, e o restante dos personagens, que vão desde empregadas com personalidades extravagantes até figuras bem excêntricas. Cada empregada tem uma personalidade única, que traz uma nova dinâmica para as interações e sempre rende boas risadas e situações absurdas. Tem uma limpeza rigorosa e perfeccionista, aquela com um coração enorme e meio atrapalhado, e até uma que parece mais um ninja de tanto que está habilitado em aparecer do nada. O clima de Kinmiva Meidou-sama é descontraído e leve, mas isso não significa que a história não tenha seus momentos emocionantes. No meio das risadas e das situações constrangedoras, há um toque de romance sutil que deixa tudo ainda mais interessante. Você vai se pegar torturando para isso, entre um desastre e outro, surge um pouco de romance e compreensão entre os personagens. Um dos pontos fortes do anime é o desenvolvimento dos personagens. Mesmo com a leveza da história, ele traz um toque de profundidade em como cada personagem enfrenta suas inseguranças e sonhos. E o nosso protagonista vai amadurecendo aos poucos, descobrindo mais sobre si mesmo e criando laços com os colegas e as empregadas, que mais parecem uma família inusitada. É muito bacana ver como ele vai mudar sua visão sobre o trabalho, as pessoas ao redor e até sobre a vida. E aí, pessoal? Hoje o papo é sobre uma categoria que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, animes insanos. Se você é fã de ação, plot twists loucos, personagens com poderes de deixar qualquer um tonto e então cenários que desafiam a realidade, essa lista é pra você. Vamos embarcar em um mundo de animes onde as coisas podem sair do controle a qualquer momento, e você vai se perguntar, isso é mesmo possível? Se prepare, porque aqui só entra quem está disposto a ver o que há de mais maluco no mundo dos animes.
Primeiro, vamos definir o que faz um anime ser insano. É aquela obra que mistura o impossível com o imprevisível. A trama tem ação exagerada, batalhas épicas, poderes bizarros, e muitas vezes até uma dose de humor meio sombrio. Esses animes não têm medo de levar a lógica ao limite, claro, fazem isso de uma maneira muito divertida. E, cá entre nós, não tem sensação melhor do que assistir a algo e ser pego de surpresa em cada cena, né? Esses são apenas alguns exemplos de animes insanos, mas a lista é longa. O que todos esses animes têm em comum é que eles não têm medo de ir além, de experimentar e de entregar algo que desafie os limites da imaginação. Se você está cansado do básico e quer algo que vai te surpreender, te chocar e, por que não, te fazer questionar a realidade, então esses animes são os que você precisa assistir. E pode apostar, você vai sair dessa jornada querendo mais. Então, bora maratonar e se perder nessas histórias insanas. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque se você curte animes como esses, temos muito mais por aqui. Até a próxima!